Olá, nós somos o grupo 10 e hoje nós falaremos sobre a eutanásia. O grupo é formado por mim, Camila, pela Larissa, Laura e Maria Eduarda. A morte é entendida enquanto fenômeno físico, biológico e simbólico. Para cada cultura, há um significado empregado em seu acontecimento. O Ocidente, diferentemente do Oriente, busca a todo custo ignorá-la, já que é entendida enquanto sinônimo de fracasso, impotência e vergonha. Mas nem sempre foi assim. Durante a Idade Média, era comum a presença de cemitérios na parte externa e interna das igrejas. Dessa forma, a comunidade que possuía mais dinheiro era enterrada próximo aos santos, na parte interna do centro religioso. Com o advento do capitalismo, no século XVIII, observamos a mudança de significado de corpo para instrumento de produção. A coisificação do homem, fenômeno ocorrido após essa data, mudou o entendimento popular acerca da morte. O que antes era visto, falado e divulgado passou a ser sinônimo de vergonha e impotência. Entendida enquanto boa morte ou passagem sem dor e sofrimento, a eutanásia voltou a ser fortemente discutida nos últimos anos. Por vezes, é chamada de morte digna. Na acepção moderna, essa ausência de sofrimento é provocada pela antecipação voluntária da morte de uma pessoa que sofre além do normalmente suportável. Na prática, a palavra chega a significar o adiamento de um óbito que o sujeito deseja em razão de sofrimentos que suas convicções e sensibilidade não conseguem aguentar e ou valorizar. Além da eutanásia, é importante conceituar a ortotanásia, distanásia e mistatanásia. A distanásia trata-se da morte difícil ou morte penosa. Nela, há o prolongamento artificial do tempo de vida biológico do paciente, sem qualidade ou dignidade da mesma. Pode ser chamada de obstinação terapêutica. A ortotanásia está vinculada à atuação correta frente à situação de um paciente que está morrendo. Está associada a cuidados paliativos adequados prestados aos pacientes nos momentos finais de sua vida, mas sem antecipar a morte. Nesse caso, a pessoa já está morta, permitindo a lei, inclusive, não apenas que os aparelhos sejam desligados, mas que seus órgãos sejam retirados para fins de transplantes. A mistatanásia é conhecida como a eutanásia social ou morte miserável, antes da hora. Consiste na morte miserável, morte antecipada de uma pessoa, resultante da maldade humana, mistatanásia ativa, ou da má prática médica, mistatanásia passiva ou omissiva. Muita gente pergunta a respeito da eutanásia e do suicídio assistido. E eu digo que a gente não tem ainda a maturidade de discutir a morte natural, que dirá a eutanásia e o suicídio assistido. As pessoas querem discutir, na verdade, o que é o sofrimento insuportável. Porque você vai pedir para morrer quando você vê que a sua vida está impossível de ser tolerada. Numa condição insuportável de sofrimento físico ou sofrimento emocional, você vê a sua família totalmente desintegrada por conta da sua condição física, e você fala, é melhor morrer. E aí, quando você vai falar de é melhor morrer, você está falando a respeito do que para você é limite. Você não aguenta aquilo. A eutanásia é uma condição, a interpretação da palavra é a morte boa, que na verdade todo mundo queria. Mas o significado concreto dela diz respeito a eu te dar um remédio, eu médica dou um remédio para você que está numa condição insuportável de sofrimento para te matar. Então esse remédio é letal, a dose e o remédio nessa combinação mata a pessoa. O suicídio assistido, eu te prescrevo um remédio ou vários remédios que naquela combinação e naquelas doses, a hora que você tomar, você vai morrer. Então você decide quando você vai tomar. Na ortotanásia, que é o que a gente busca como maior objetivo quando você faz o cuidado do paciente em final de vida, respeitando esse tempo da morte. Você não vai adiantar e você não vai prolongar o tempo de sofrimento dele. A ortotanásia é a morte no tempo certo, ou seja, a gente respeita o curso natural da doença e cuida de tudo em volta para que isso aconteça da maneira mais serena e pacífica possível. Quando as pessoas falam de morte, elas estão buscando uma condição de conforto.
E aí elas falam da eutanásia e do suicídio assistido porque elas podem escolher onde vai ser, que horas vai ser, depois de se despedir de todo mundo, depois de ter todas as suas coisas organizadas. Ela fala assim, pronto, agora eu posso morrer. E ela decide a hora que isso vai acontecer. É uma busca muito concreta de controle. Então eu faço tudo e inclusive acabo com a minha vida na hora que eu acredito que ela deva terminar. Quando alguém pergunta se a gente deveria ser a favor ou contra, eu penso que a gente deveria respeitar quem escolhe isso, quem faz e quem faz e quem busca, quem quer receber isso. E aí, quando você respeita, você tem a condição da escolha pelo cuidado paliativo. Você não obriga ninguém a receber nada. As pessoas são autônomas, elas têm o livre-arbítrio de escolha. Mas eu penso que a morte é um momento tão sagrado da vida humana que seria um desperdício a gente não poder experimentar ela de verdade. Porque eu falo que a eutanásia é meio fake, né? É como se a gente tivesse visto um bolo de noiva delicioso, assim, maravilhoso, que tem um cheiro delicioso e aí você vai experimentar ele de isopor, porque ele não é teu. Você escolheu, ele não veio para você. Foi você que buscou. E aí, quando a gente busca, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer boas escolhas na vida. Muitas pessoas, elas devem concordar comigo quando eu digo isso. A gente não é muito bom de fazer boas escolhas. Na maior parte do tempo, a gente erra quando a gente escolhe. Então, talvez permitir que a nossa morte se aproxime da gente da maneira mais serena e pacífica possível e que chegue na hora que ela tinha que chegar, eu penso que isso é muito valioso e não poderia ser desperdiçado. Quanto ao consentimento do enfermo, a eutanásia pode ser classificada em não voluntária, quando acontece sem que saiba a vontade do paciente, e voluntária, quando é uma resposta à vontade expressa do paciente. Essa, por sua vez, é diferente do suicídio assistido, já que é executada por médico, enquanto no suicídio assistido, o paciente que executa a ação final. A morte assistida é permitida em 4 países da Europa Ocidental: Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, em 2 países norte-americanos, Canadá e Estados Unidos, nos estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia. Atualmente, a Colômbia e a Argentina são os únicos países da América Latina onde a eutanásia é permitida. Entretanto, foram os últimos países a alegar a prática da morte assistida. O surgimento das primeiras instituições de apoio à morte assistida aconteceu na Suíça, durante a década de 1980. Cada país tem seus critérios para a realização da eutanásia. No geral, só é realizada em adultos com doenças graves, incuráveis e com declínio avançado, com intensa dor e sofrimento físico e psicológico, e com expectativa de vida menor que 6 meses. O pedido deve ser feito pelo próprio paciente e deve ser realizado por médico. Nas crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem concordar com o pedido. Em alguns casos, é considerado também a autoadministração, onde deve ser prescrita por médico para ser realizada. No Brasil, contrariando-se à tendência recente de despenalização da prática do dito homicídio piedoso ou homicídio eutanásico, o atual Código Penal, Decreto-Lei 2848/40, não explicita ou mesmo despenaliza a prática da morte por benignidade, alocando todas as condutas analisadas no item supra como sendo facetas de um mesmo crime, o homicídio tipificado no artigo 121 do referido Código. A eutanásia torna-se uma conduta complexa ao ver da bioética, agregando o diagnóstico de morte iminente, estado agônico, paciente terminal e doença incurável. É uma temática sujeita a vários questionamentos. Os mais importantes argumentos contrários à sua realização centram-se no princípio da sacralidade da vida e no argumento da ladeira escorregadia, ou slippery slope. O princípio da sacralidade de vida acredita que a vida consiste em um bem, sendo uma concessão da divindade ou manifestação de um finalismo intrínseco da natureza, possuindo assim um estatuto sagrado, isto é, incomensurável do ponto de vista de todos os cálculos que possam eventualmente ser feitos sobre ela, não podendo ser interrompida
nem mesmo por expressa vontade de seu detentor. Já o slippery slope, traduzível em português como ladeira escorregadia, pretende justificar que não devem ser feitas concessões aparentemente inócuas em temas controversos, sob pena de abrir o precedente para atitudes de inequívoco malefício. Em contraposição, estão os argumentos do princípio de vida de qualidade, que consiste na possibilidade de atos absurdos, geradores de sofrimentos insuportáveis, tão somente para sustentar uma sobrevida que pode ser mais um castigo do que uma dádiva. E o argumento da autonomia, que seria a necessidade de que seja respeitada a liberdade de escolha do homem que padece, isto é, sua competência em decidir autonomamente aquilo que considera importante para viver sua vida, incluindo nesta vivência o processo de morrer, de acordo com seus valores e interesses legítimos. Em seguida, alguns filmes que trazem o tema no enredo, e 3 deles encontram-se em plataformas como Amazon Prime e HBO Max. Por fim, algumas recomendações de livros como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e O Último Abraço. Obrigada pela atenção. We've tried the Chicken Factory. I'm still having nightmares about those giblets. We've tried Beautician. Turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Louisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go meet Will. Will, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralysed. Yet. Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? They can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they got tired of actually living. I'm happy here. Yeah, well, you shouldn't be. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. No, stay. Tell me something good. When I was little, my favourite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Either one. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too booby. Get the red dress out. We keep this love. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. We can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. And if you hurt me, I don't want you to miss all of the things that someone else could give you. inside these pages, I can make you happy. I won't ever let you go. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home.